Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ipcast Brasil, pessoal. E no vídeo de hoje falaremos sobre a possibilidade de um confisco no futuro, seja aqui no Brasil ou então em qualquer lugar do mundo. Sim, pessoal, esse medo que aterroriza muitos brasileiros, que já aconteceu algumas décadas atrás, em tese, provavelmente pode vir a acontecer. Quer dizer que vai acontecer amanhã, semana que vem? Não, pessoal, não saberemos quando acontecerá. Porém, isso pode voltar a acontecer, inclusive de maneira mais abrangente, com a nova roupagem e de uma nova forma. Ficou interessado, ficou curioso para saber como é que isso pode acontecer? Então fica conosco até o final desse vídeo. Já aproveita e já curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se não for inscrito aqui no canal Ipcast Brasil, pessoal, já vai se inscrevendo e também clicando nesse sino de notificação. Beleza, pessoal? Mas enfim, sem mais delongas, eu te pergunto a seguinte frase: o que você faria se o seu dinheiro no banco fosse confiscado, se você não tivesse mais o seu dinheiro que você tem, seja nos seus investimentos ou na poupança? Imagina só você indo dormir com dinheiro no banco e acordar no dia seguinte e saber que ele foi confiscado pelo governo. Pois é, pessoal, foi isso que aconteceu em 1990, 35 anos atrás. Pode acontecer de novo, mas hoje tem como a gente se proteger. Vamos falar um pouco sobre o Plano Collor e sobre os riscos reais que ainda existem hoje e como criptomoedas como a Ipcast podem resolver esse problema em prol da sua defesa financeira. Olha só, pessoal, compartilhando aqui a minha tela com vocês, aqui a gente vê a descrição no Google sobre o que foi o confisco Collor, ou melhor, o bloqueio da poupança, que foi a medida do Plano Brasil Novo, implementado pelo então presidente Fernando Collor em março de 1990, com o objetivo de combater a hiperinflação. A medida, que congelava 80% dos depósitos em cadernetas de poupança, causou grande impacto na população e gerou fortes reações negativas. Para você entender o contexto, né? O contexto era de hiperinflação. Lá no início dos anos 90, o Brasil enfrentava uma grande crise inflacionária, com taxas de inflação mensalmente elevadas. Era a hiperinflação, pessoal, a inflação galopante. O governo Collor, liderado pela ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, lançou o Plano Brasil Novo, que visava estabilizar a economia com medidas radicais, incluindo o congelamento de depósitos bancários. E a justificativa foi que a medida era como um empréstimo compulsório, olha só que absurdo, pessoal, para conter a inflação, reduzindo o poder de compra da população e, consequentemente, os preços. E qual foi o impacto disso? O impacto disso foi o bloqueio nas poupanças. Cerca de 80% dos valores, como já dito, depositados nas cadernetas de poupança foram bloqueados por um período de 18 meses, sendo devolvidos com correção e juros. Aí você pode pensar, pô, Rodrigo, mas eles devolveram. Não foi um roubo propriamente dito, porque eles devolveram com juros e correção, mas, pessoal, as contas não esperam não, tá? Naquela época teve gente que tirou a própria vida. Imagina só, gente que era chefe de família, gente que era responsável por si e por outras pessoas. Imagina aí como é que ficou os compromissos financeiros. E outra coisa, os juros pagos pelo governo é isso aqui, ó. Os juros que você pagava ao você não honrar os seus compromissos financeiros é isso aqui, ó. Então não é algo justo, não é algo que ficou de igual para igual. Era algo completamente injusto. E outra coisa, isso gerou uma desconfiança, né? Esse conflito gerou uma grande desconfiança no sistema financeiro brasileiro e no governo, afetando até mesmo a credibilidade das instituições públicas. Muitos perderam parte das suas economias e tiveram dificuldades para realizar seus planos, como compra de imóveis ou pagamento de dívidas, pessoal. E outra coisa, como eu falo para vocês, dívida e conta não esperam. Tá? O Plano Collor, incluindo o confisco, foi um dos fatores que mais contribuíram para a crise política e econômica do governo do ex-presidente Collor, que resultou no seu impeachment em 92. Em resumo, o confisco do Collor foi uma medida controversa e polêmica que teve um impacto significativo na vida dos brasileiros, afetando a economia e a confiança no governo, pessoal. Então, isso aqui é basicamente o que aconteceu lá nos anos 90, né, no início dos anos 90, e até hoje o Collor está marcado com essa pecha aí de ter roubado, de certa forma, né, a poupança dos brasileiros, né, de ter confiscado o dinheiro do povo. Pessoal, se você acha que isso aí é algo que aconteceu lá nos anos 90, que não pode acontecer mais, isso pode acontecer, e não somente aqui no Brasil. Se você acha que isso não pode acontecer de novo, pense de novo, porque você está muito enganado. E eu vou te dar aqui alguns exemplos de que por que isso pode acontecer. Na real, isso já aconteceu recentemente, inclusive fora do Brasil. Em 2022, por exemplo, existiram vários protestos lá no Canadá, que inclusive envolveram alguns caminhoneiros, e o governo bloqueou contas bancárias de quem participasse dos protestos. As pessoas pacificamente protestando e tiveram as suas contas bloqueadas. Não para por aí. Aqui no Brasil também o Alexandre de Moraes bloqueou contas de alguns bolsonaristas porque, segundo a cabeça do Alexandre de Moraes, eles estavam contra a lei. Então, pessoal,
fiquem muito atentos com relação a isso, tá? Pix pode ser bloqueado, contas bancárias podem ser bloqueadas, basta uma decisão judicial que seja emitida para alguma empresa bancária, alguma instituição financeira e pronto, pessoal, seu dinheiro está bloqueado, está travado, não precisa nem do Drex, que eu já falei sobre essa CBDC, né, que em tese facilitaria muito esse trabalho de confisco, mas não precisa necessariamente do Drex para haver o confisco das suas contas, caso você desagrade ao todo-poderoso Estado, ou então pessoas que fazem parte dele. E temos mais outros exemplos, como por exemplo, pessoal, o confisco de depósitos bancários no Chipre em 2013, tá? Outro país onde houve um confisco bancário e que em tese é um país estável, não tem grandes problemas e mesmo assim isso aconteceu. E para completar, pessoal, temos também as sanções contra a Rússia, porque em tese as sanções seria contra pessoas do governo russo, contra o país russo, porém as pessoas, né, os cidadãos, os indivíduos russos que estão sofrendo com esse tipo de coisa. Os russos não estão podendo utilizar o SWIFT, pessoal. Para quem não sabe, o SWIFT é um tipo de sistema de pagamentos internacionais que você manda dinheiro de um país para o outro. E a Rússia participava desse sistema, só que foi suspendido justamente por conta dessas sanções. Então, você que está aqui no Brasil, se quiser mandar dólares para algum parente que porventura more na Rússia, você não pode mais fazer isso, justamente por causa dessas sanções, que não deixa de ser um tipo de bloqueio. Com criptomoedas, pessoal, isso não existe. E se você selecionar uma criptomoeda como a Epcash, que é uma transação rápida, barata, que não tem limitação, não tem censura e principalmente, pessoal, uma transação que é completamente privativa, que ninguém fica fiscalizando. Você pode mandar para a Rússia, para o Japão, para os manifestantes de qualquer país que estejam protestando contra o governo, assim como aconteceu no Canadá, pessoas receberam doações em criptomoedas. Então é para isso que existe a solução de criptomoedas como a Epcash, pessoal. E lembre-se, se você acha que isso não pode acontecer com você, eu te falo uma coisa, basta uma crise política, uma medida emergencial e o seu dinheiro digitalizado, e eu não estou falando de criptomoedas, não estou falando de dinheiro estatal digitalizado, pode virar fumaça, pode ser roubado, pode ser travado, pode ser bloqueado, pessoal. Pensem muito bem nisso, tá? Porém, com criptomoedas, um dinheiro que tá ali na blockchain, que tá fora do sistema bancário, tá fora do controle estatal, isso não acontece. Isso não tem nem possibilidade de acontecer. Pois é, galera, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, que esse vídeo, pessoal, esse vídeo aqui é de utilidade pública, é um dos vídeos de utilidade pública desse canal, então, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com geral inteira. Se não for inscrito aqui no canal Epcash Brasil, já se inscreve e clica nesse sino de notificação, mas por hoje é só e nos vemos na próxima. Até mais.